Bom dia, doutor Antônio, doutor Sermani, que estão online. Ô, Sermani, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vamos Obrigado. preparar. A doutora Bianca vai começar, viu? Obrigada por participarem online também. Então, hoje é a minha 32ª aula, eu vou falar a respeito dos melanomas. É um tema muito extenso e ele é dividido entre os melanomas, as lesões de pele, depois eu vou falar nas próximas aulas dos melanomas cutâneos, de mucosa. Em relação à epidemiologia, atualmente esses dados foram coletados dos dados do IARC, né? Então é o 17º tumor mais frequente, mas em relação à mortalidade é o 22º tumor que mais mata. Atualmente com 331 mil casos, e ele é mais frequente em homens com biotipo de pele mais clara, olhos claros, cabelo ruivo. Na maioria dos países é mais frequente em homens do que em mulheres, também devido à exposição ocupacional. Ele é mais raro que o CBC e o CC, porém é o mais agressivo, né? Representa 5% dos casos de câncer de pele. Embora o risco de melanoma ele aumente com a idade também, a incidência ela tem se tornado mais comum em homens jovens. E é importante a gente identificar a epidemiologia e os fatores de risco para que seja mais precoce o diagnóstico dessas lesões suspeitas e para que a gente faça o manejo adequado nos tumores de pele inicial para que eles não evoluam, não gerem metástases ou cirurgias mutilantes, né? Quando os tumores são pequenos, localizados, menores que 1 centímetro de espessura, que eu vou falar mais para frente da espessura, o prognóstico desses tumores ele é excelente, uma sobrevida em 5 anos de até 90%. Como eu disse, é mais frequente em homens. É porque quando eu faço aqui, não aparece na online. Mas tá bom. É mais frequente em homens, sendo que na cabeça e pescoço é o 2º lugar mais comum. Então, em homens no tronco é mais frequente, nas mulheres nos braços, nas pernas. Peraí. Tá passando mais eu? Eu apertei e passo uma vez. Eu li esse estudo aqui que faz uma projeção com os dados do IARC, que pegam os dados de pacientes com melanoma de 2020 e fazem projeções até 2040. Esse estudo ele foi publicado em 2022 e serve para a gente avaliar os fatores de risco, epidemiologia, como que é os dados em cada país. Então, fizeram uma avaliação das estimativas dos padrões globais, né? Então, o melanoma, ele está em ascensão, devido ao crescimento populacional também, e pela mudança dos hábitos de vida. Então, as pessoas, elas estão fazendo atividades que têm mais exposição aos raios ultravioletas, eles estão fazendo mais exercício em ambientes abertos, pessoas mais jovens, e estima-se que a carga global para melanoma aumente para 510 mil casos e até 96 mil mortes até 2040. É mais frequente em homens do que em mulheres em todas as regiões do mundo. Uai. Aí. Agora vai. Então, melanoma, em relação à fisiopatologia, é a neoplasia maligna de pele que resulta da transformação e a proliferação descontrolada desses melanócitos, que ficam na camada basal da epiderme, sendo que até 2% dos casos dessas lesões, elas são amelanocíticas, então não tem essa pigmentação que a gente encontra de forma frequente. E um fator de proteção são a pele mais escura, né? Então aqui tem as classificações de acordo com a pigmentação de pele, sendo que os indivíduos com a pele mais pigmentada têm um fator protetivo. Importante também a gente entender por que tem melanoma em outro lugar que não seja o cutâneo. Isso é devido ao desenvolvimento embrionário que acontece dos melanócitos, que eles surgem na crista neural. Então, eles começam a desenvolver nessa crista neural e dão origem às células precursoras. Depois que eles se desenvolvem na crista, vai ocorrer a migração para os seus outros lugares de desenvolvimento, né? Sendo que É você que está fazendo? Então, aqui tem a formação na crista neural e depois a migração dessas células para a mucosa uveal, para todos os outros lugares
que eu vou citar aqui. Então, eu posso ter essa migração para o olho, para a membrana do ouvido também. Então, por isso que a gente consegue identificar melanoma nesses outros lugares. Pode ter migração para as células da meninge também, a mucosa ectodérmica. Sendo que os melanomas mucosos, eles não são tão frequentes quanto os cutâneos, né? E eles têm uma apresentação diferente, por isso que o manejo, o tratamento deles são diferentes. Eles ocorrem, os mucosos, com mais frequência nos seios da face, na cavidade oral, até no ânus e na vulva também. Pode surgir em qualquer local que tenha essa membrana mucosa, desde o trato gastrointestinal até o urogenital também. E aqui nessa tabela tem algumas mutações genéticas que estão associadas a cada tipo de melanoma. Então, tem mutação do BRAF, NRAS, CKIT. Em relação aos subtipos de melanoma cutâneo, né? Eu tenho o extensivo superficial, o nodular, e vou falar detalhado de cada um. Mas o mais frequente é o extensivo superficial. Ele surge em qualquer local de pele que tenha maior exposição de forma intermitente solar. Pode sentar. É mais comum no tronco e nas extremidades proximais. Representa 70% dos casos de melanoma cutâneo. 2/3 desses casos surgem de uma nova lesão que já dá origem ao melanoma, e até 1/3 desses casos de melanoma superficial surgem de alguma lesão benigna precursora que vai sofrendo uma mutação. Já o melanoma nodular, eu vi que às vezes é difícil distinguir ele em estágios iniciais, porque ele pode até fazer um diagnóstico diferencial com CBC nodular. Então, se às vezes a lesão não é muito pigmentada, é só uma lesão mais ovalada, elevada, pode ser que seja um melanoma nodular em fase inicial. Essa lesão, ela cresce em formato de cúpula, às vezes ela fica pedunculada também, tem um crescimento mais exofítico do que plano, quando comparado com o extensivo superficial também. É mais frequente no tronco, mas pode surgir também em qualquer lugar de pele exposta ao sol. Tem esse crescimento vertical que eu disse, e eles costumam ser altamente agressivos, né? E representam até 40% dos casos de óbitos relacionados a melanoma. Então, às vezes, eu posso ter uma formação de uma bolha que se confunde até mesmo com o hemangioma, né? Já o lêntigo maligno, ele surge também em áreas expostas de forma crônica, diferente do subtipo nodular, ele cresce de forma radial. Então, a lesão, ela cresce e ela se espalha. Restrito só à membrana basal, por isso que ele é considerado um melanoma in situ, né? Então, ele não vai atingir as partes mais profundas da epiderme. Quando faz a dermatoscopia, a diferença é que a diferença não, né? Mas a característica é que tem vários pontos de pigmentação, então às vezes eu tenho uma lesão mais avermelhada, roxeada, em outros pontos uma lesão mais marrom na dermatoscopia, e vai formando uma mácula, né? Tem vários focos de pigmentação e são assimétricos, lesões escuras mais frequentes em idosos e na face. Então, às vezes eu acho que é só uma manchinha, passa desapercebida, mas quando eu faço a dermatoscopia, eu consigo ver como que é a vascularização, a simetria da lesão. Já o lêntigo acral surge na palma das mãos, na sola dos pés, ou até mesmo no leito ungueal, que pode ser confundido de forma inicial com uma micose. E fica tratando, e essa lesão não apresenta remissão, e na verdade é um melanoma. É indolente, mas tem um prognóstico muito ruim, porque às vezes eles são diagnosticados de forma tardia. Dentre os fatores de risco, o xeroderma, né, que também é frequente como fator de risco nos outros tumores de pele. Histórico familiar, até 10% desses pacientes diagnosticados com melanoma têm algum parentesco de primeiro grau com outros pacientes com caso de melanoma. Nevos benignos ou atípicos, histórico de melanoma anterior, exposição prolongada aos raios ultravioleta, bronzeamento artificial também, né, imunossupressão. E os indivíduos de pele clara, cabelo ruivo, olhos claros. Em relação às metástases cervicais, é o que mais tem impacto na sobrevida desses pacientes, sendo que elas podem ser metástase oculta também, né?
Até 20% dos pacientes classificados como T2 têm metástase no momento do diagnóstico. Essas metástases, elas podem ser parotídeas, tanto superficiais como profundas. E eu vi também que até 5% dos pacientes que a gente considera ser um CC oculto, por exemplo, que a gente pensa de onde vem essa metástase, será que é um SEC que é oculto? Na verdade, pode ser um melanoma, né, que a gente tem que investigar e fazer um exame clínico completo, cutâneo. Então, representando aqui, quando as lesões elas são de couro cabeludo na região anterior, eu vi que essa divisão, para a gente ver para onde que faz a drenagem, é um corte coronal do paciente do tragus aqui, da orelha. Então, as lesões que são anteriores ao tragus, elas têm mais drenagem para os linfonodos parotídeos, submentonianos e os linfonodos cervicais mais anteriores aqui. Agora, quando as lesões são mais posteriores, tem drenagem para esse trígono aqui, para esse triângulo posterior, drenam para o nível 5, para os linfonodos suboccipitais, retroauriculares. E o estadiamento? O que eu vou levar em conta para poder classificar essas lesões? T1, T2, o diâmetro dela, né? E se essa lesão é ulcerada. Essa imagem aqui é daquela edição que a gente tem em PDF que mostram as figurinhas, né? Então, eu vou levar em consideração o Breslow, que eu vou fazer a medida do maior diâmetro da lesão até o seu ponto mais profundo, e se o tumor ele tem presença ou não de ulceração. Então, às vezes a lesão ela é abaulada, mas ela não se ulcera na pele, né? O PT1A, a lesão ela é menor que 8 milímetros e não é ulcerada. Já o PT1B, a lesão é menor que 8 e pode ter ulceração, ou de 0,8 a 1 com ou sem ulceração. Eu vou passar mais rápido esse aqui, que é muito maçante, mas só para a gente ver como que é feita a diferença entre o diâmetro e a ulceração e as classificações, né? Sendo que no T4 eu já tenho uma lesão maior que 4 milímetros, sendo que ela pode ter ou não ulceração e ser classificada como o T4A e o T4B. Então, os pontos de corte é 1, 2 e 4 milímetros. As metástases também, eu divido até N3, sendo que N1, metástase tem um linfonodo regional, ou metástase regional linfática sem metástase nodal. Em relação ao estadiamento, né, no M1 eu tenho metástase à distância, sendo que essa metástase ela pode ser M1A até M1D. M1A é só para pele, tecido subcutâneo ou algum linfonodo regional. Já no M1B eu tenho metástase para pulmão, no C eu tenho outros locais que não seja o sistema nervoso central. E no M1D eu já tenho metástase para cérebro. Aqui dividido uma figurinha entre os estágios da doença. Então, no estágio 1 eu tenho uma doença mais localizada, e porque ela, por não ser tão profunda, ela não tem disseminação linfática, então eu não tenho metástase à distância, né? No estágio 2 eu já tenho uma lesão mais profunda, no estágio 3 eu já tenho uma doença linfonodal positiva, e no estágio 4 eu já posso ter doença metastática à distância. O importante é fazer um diagnóstico precoce, porque essas lesões elas têm diferentes variações, pigmentação, tamanho. Fazer o diagnóstico precoce por meio do exame físico e da dermatoscopia. Eu vou suspeitar que se trata de um melanoma quando essa lesão tem mudança na pigmentação, na simetria dela, na duração dela. E para avaliar melhor, a gente usa o ABCDE do melanoma, né? Então, A, simetria, B, as bordas. Então, essa aqui caracteriza uma lesão mais benigna. Aqui eu já tenho uma borda assimétrica, no C, a cor dela. Aqui eu tenho uma lesão mais uniforme, que eu tenho várias outras pigmentações, uma lesão mais escura, mais clara. O diâmetro também, né? Se é uma lesão maior que 4 milímetros, eu vou suspeitar. E a evolução, então aqui às vezes eu tenho nevos benignos, e aqui começou a ter mais nevos atípicos, aumentam em número e tamanho. Eu usei como referência uma diretriz da Sociedade Brasileira de Oncologia, a ESMO, a ASCO e a NCCN, não muda tanta coisa. Então, eu vou começar a entrar mais detalhado em cada um. E eu optei mais por frisar as diretrizes brasileiras também, né? Mas essa parte aqui não muda. O que todos frisam é que tem que fazer dermatoscopia, e os exames de imagem não é feito de forma rotineira, né? Só quando eu tenho uma suspeita de metástase à distância ou linfonodal. Eu peço tomografia tórax, abdômen, pelve e pescoço também, a depender da localização desse tumor primário. O PET, ele não é recomendado de forma rotineira pela Sociedade Brasileira,
mas eu posso solicitar a ressonância de crônico quando eu suspeito de uma doença metastática, inclusive cerebral. Os exames laboratoriais e a desidrogenase é mais quando eu penso mesmo que tem essa metástase para cérebro. A NCCN fala que toda lesão suspeita que tem evolução de acordo com aquela avaliação da ABCDE, e eu já tenho os fatores de risco, eu parto para biópsia. Se essa biópsia ela é inadequada, eu faço uma nova. Caso confirmado, eu tenho que avaliar essas características do AP. O Breslow, ulceração, taxa mitótica, invasão angiolinfática, fazer o exame físico completo com aqueles exames que eu disse. E a dermatoscopia passou, que é o mais importante, e a gente tem um dermatoscópio também, para avaliar aquelas características, assimetria, pigmentação, lesões em véu azulado. A biópsia, como é que eu faço essa biópsia? A NCCN traz que eu tenho que fazer uma biópsia incisional, se possível, se não for uma área que eu vou deixar um defeito estético muito grande, fazer ela incisional mesmo, já pensando numa margem de 1 a 3 milímetros, mas evitar essa margem ampliada para não comprometer a drenagem linfática disso. Em áreas, por exemplo, na face, ou lesões muito grandes, mal delimitadas, eu posso até pensar em fazer um punch, que eu vou colocar na frente a figura de como que é. E se a lesão não tiver tanta suspeita, eu posso fazer essa raspagem aqui. Então, eu faço o punch, pegando numa dimensão mais profunda para eu ter o material adequado. O shaving, que é shave, que é aquela raspagem que eu falei, eu faço com uma lâmina curva também. E tem a biópsia que a gente faz mais, que é essa em formato elipsoide com a margem de segurança aqui. E focar muito na profundidade, para eu ter um Breslow suficiente para avaliar essa peça, né? E o Breslow, ele serve para avaliar a profundidade do tumor, avaliar a invasão profunda dele, né? O importante no melanoma não é eu tirar o diâmetro da lesão, mas sim a profundidade, né? Para avaliar o grau de invasão. E o que eu disse que eu tenho que avaliar no anátomo patológico, né? Para saber se eu vou ampliar, se eu tenho que fazer alguma outra terapia. O tratamento, como eu disse, começa com a biópsia, com a excisão dessa lesão, de acordo com as margens. Atualmente eu posso fazer MOS também, que é a cirurgia micrográfica que a gente falou nas aulas passadas. A biópsia de linfonodo sentinela, que é o que tem muito se falado nessas novas diretrizes, ela é indicada a partir da classificação PT1B, mas quando já é uma doença avançada, PT4 é controverso se eu faço ou não. Quando eu tenho o linfonodo já positivo no exame físico, eu posso fazer uma biópsia para confirmar que aquilo se trata de uma metástase de melanoma. Posso fazer por core biopsy, ou biópsia aberta, ou biópsia por agulha fina também. A linfadenectomia terapêutica, ela tem que ser considerada como paciente quando ele tem linfonodo comprometido no exame físico, mas que não tenha metástase à distância, porque daí, se já tiver, eu considero como uma doença sistêmica e parto para adjuvância depois que eu faço o controle dessa lesão primária. A biópsia de linfonodo sentinela, o que é esse linfonodo? Ele é o primeiro linfonodo que vai receber a drenagem desse tumor primário, é o primeiro para o qual o câncer provavelmente vai se espalhar, né? Então, eu injeto uma substância na borda da lesão, e essa substância, ela pode ser só o tecnésio, que eu vou mostrar depois a cintilografia, ou ela pode ser composta também por ácido de metileno, porque daí eu injeto a substância, ela vai pro linfonodo sentinela aqui, o primário da drenagem, e depois, na hora da dissecção dessa linfadenectomia, eu vou conseguir identificar o linfonodo meio azulado também, né? Que vai ser mais fácil para identificar ele. Depois o patologista, depois que eu tiro esse linfonodo, o patologista leva ele para meio que para congelação, né? Ele vai identificar se tem alguma célula cancerígena realmente para esse primeiro linfonodo aqui. E se essas células cancerígenas não forem encontradas nesse linfonodo, não é necessário mais remover mais linfonodos da cadeia. Mas as diretrizes trazem que mesmo se tiver se esse linfonodo sentinela for comprometido, eu não faço esvaziamento das demais cadeias subsequentes. A linfocintilografia, vou mostrar na frente como que é feito no ato operatório, mas antes de fazer a biópsia no ato cirúrgico, eu faço a injeção do tecnésio na lesão, e eu faço um exame de imagem prévio, umas 3 horas antes da cirurgia, para ver para onde que é feita essa drenagem. Na cirurgia,
depois que eu injeto lá na lesão, né? Eu vou com essa sonda, esse Gamma Probe aqui, para fazer identificação. E eu não consegui colocar o vídeo, mas tem lá também um monitorzinho. E quando a sonda chega mais próximo dessa lesão que capta, faz um barulho bem aumentado. Também já vi o Dr. Bruno fazendo para o Dr. Sermani. Essa sonda ela serve para identificar o linfonodo. Mas primeiro eu resseco a lesão com margens. Eu faço a injeção aqui do azul, se possível, para ter a drenagem e o linfonodinho ficar colorido. E depois eu venho com essa sonda me direcionando aqui para fazer a ressecção desse linfonodo para encaminhar para o patologista. Então aqui é a coloração que ele fica, não dá para ver, mas dá para ver que ele está escurinho, só não azul, né? E depois eu identifico ele aqui na hora da dissecção. E venho com a sonda aqui para confirmar que é ele. E depois que eu retirar a peça também, eu posso ir lá e colocar a sonda por cima, que ele ainda vai estar fazendo barulho, né? O tratamento para as doenças localizadas em situ, um T1A, eu faço o exame físico completo para ver se não tem nenhuma outra lesão em outro lugar. Então, esse aqui é uma imagem de um melanoma in situ. Eu resseco ele de acordo com a margem adequada do Breslow, tá aqui. Então, para os melanomas in situ, eu deixo uma margem de 0,5 a 1 centímetro. Não tem indicação, o que frisa muito na NCCN, na ASCO, é indicação de fazer testes genéticos, BRAF e tudo, em relação à imunoterapia subsequente. Mas como são lesões iniciais, esse paciente provavelmente não vai precisar de adjuvância, eu não preciso fazer teste genético. A partir do T1B, como eu disse, eu já faço a biópsia do linfonodo sentinela, também resseco a lesão de acordo com as margens da tabelinha. Então, para um T1B, se for uma lesão menor que 1 milímetro, eu deixo uma margem de 1 centímetro de margem. Faço a biópsia e não faço o esvaziamento subsequente, né? Mas aqui eu já posso começar a pensar em fazer os testes genéticos. É bem complexo isso daqui. Mas o que eu tenho que buscar, na maioria das vezes, é se tem alguma mutação BRAF, que é responsável por até 50% das mutações genéticas do melanoma também. Posso ter mutação KIT, NRAS e outras diversas alterações genéticas para guiar durante a escolha da imunoterapia. O tratamento adjuvante, eu vou considerar para pacientes em estágio 2, doença de alto risco de recorrência, estágio 3, estágio 4, ou naqueles pacientes que fizeram metastasectomia, né? E aqui, essa é da Sociedade Brasileira. E aqui eu tenho as medicações. O que vai me guiar durante a escolha dessa terapia é se eu tenho mutação do BRAF, né? Então, aqui são várias terapias que eu posso complementar para esses pacientes. Em relação à radioterapia, pela ESMO, não é recomendada de rotina, mas pode ser considerada para controle local de tumores em caso de ressecção com margens inadequadas ou no lêntigo maligno, no local da ressecção primária em caso de melanoma desmoplástico ou que tem o neurotropismo com margens inadequadas. Já pela Sociedade Brasileira nem cita a aplicabilidade da radioterapia, e na NCCN eles falam que pode ser usado para doença em caso paliativo, ou nessas mesmas indicações que a ESMO cita aqui. E a neoadjuvância, que eu nem sabia que existia, mas tem. Pela Sociedade Brasileira, pela ASCO e pela ESMO, as indicações são basicamente as mesmas. Eu vou empregar quando o tumor ele é ressecável, então eu faço de forma adjuvante. Eu posso partir para o pembrolizumab, que está a dose que eu aplico, isso pela sociedade. Então, como que eu vou aplicar cada dose, por quanto tempo? E na ESMO é para pacientes com melanoma estágio 3, que são ressecáveis e tem metástase em linfonodo comprovado patologicamente. Basicamente é a mesma coisa e eu faço pembrolizumab, de forma neoadjuvante, para depois ressecar. Na doença irressecável e metastático, esse é o esquema que eu uso, de acordo com a NCCN, esquemas combinados, e a ASCO fez uma publicação que mostra que eu posso empregar o nivolumab associado ao ipilimumab, é comprovado que tem mais eficácia nessas doenças avançadas do que o nivolumab de forma isolada. Essa aqui é outra diretriz da Sociedade Brasileira em caso de doença avançada, e a diferença no tratamento quando eu tenho mutação do BRAF, né? Então, quando eu não tenho, eu uso nivolumab, o pembro, o ipilimumab mais nivolumab, e quando eu não tenho essa mutação identificada no teste genético, eu vou para dabrafenib, é muito nome.
E o segmento desses pacientes eu vou fazer quando é doença localizada ou quando é doença avançada, eu vou ter um tipo de acompanhamento diferente, né? Quando é doença localizada, eu vou fazer o exame físico completo, avaliando tanto a chance de risco de recorrência local, quanto metastática cervical ou a distância também, principalmente para cérebro, osso. Vou fazer o acompanhamento com dermatoscopia a cada 6 a 12 meses, ou se o paciente tem mais fatores de risco em relação à pele, o grau de invasão da lesão, eu posso avaliar esse paciente a cada 3 meses. E também, pelo risco de metástase cervical, eu posso pedir ultrassom cervical a cada 4 meses. É isso, essas foram as minhas diretrizes. Gente, nós temos um convidado especial e vou dar uma oportunidade. Acho que a Bianca deu uma excelente aula. Doutor Sormani, estão me ouvindo? Estou sim, Zé. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Acho que a Bianca deu uma excelente aula e vê o que você tem que acrescentar, o que você tem que fazer de pergunta. E os que estão Certo. assistindo a gente, nós temos o doutor Sormani também para ele, vai responder. Muito bem, Bianca. Sua palavra é Parabéns. você, Sormani. Tá joia. Parabéns, Bianca, pela sua aula, muito boa. Com relação, assim, só algumas observações que eu vou fazer. Com relação ao diagnóstico clínico, né? Como você disse mesmo, a BCDE, e hoje, no diagnóstico clínico, obrigatória é a dermatoscopia, né? A dermatoscopia hoje, ela faz uma diferença enorme na identificação dessas lesões. E com relação ao diagnóstico histológico, sempre de preferência a biópsia excisional. E a biópsia excisional cirúrgica. Esse shaving é citado na literatura, principalmente na literatura americana, mas a gente não faz, porque às vezes não tem uma representatividade adequada, pode ser que não retire até o subcutâneo, porque uma lesão, ela pode ter vários níveis de Breslow. Então, o patologista precisa fazer um corte seriado dessa peça para que tenha o diagnóstico adequado do Breslow. Às vezes, numa mesma lesão, você pode ter desde um melanoma in situ até um Breslow de 4, que muda muito, né, o prognóstico e o tratamento desse paciente. Então, é importante sempre a biópsia excisional. A incisional fica reservada para lesões grandes ou que vai causar alguma mutilação. E, se possível, na incisional, fazer mais de uma amostra, e sempre também guiado pela dermatoscopia. A patologia, a OMS estabelece que tem que ter 15 itens no laudo anatomopatológico de um melanoma. Por quê? Todos esses fatores são prognósticos. Então, eu sempre oriento, né, que quando a gente pega um laudo de um diagnóstico de melanoma, a gente não pode ler só a conclusão, é melanoma. A gente precisa ler todo o laudo, porque eu preciso ver Breslow, invasão vascular, invasão neural, microsatelitose, porque o paciente que já tem uma microsatelitose, ele já é um N1B, então ele é um estadio clínico 3, já patologicamente. Então isso muda o prognóstico do indivíduo, muda a programação do tratamento. Então, e é claro, o patologista tem que estar acostumado a ver melanoma. Com relação ao tratamento, você citou MOS. No melanoma não usa MOS. Por quê? Como a margem mínima é 1 centímetro, e MOS é para uma cirurgia conservadora, para você diminuir margem exagerada, então é um contrassenso. Então, onde é que o MOS ainda tem algum lugar? Só no lentigo, na face, no paciente idoso, porque é uma lesão mal delimitada, e é um MOS diferente, é um MOS que se faz a imunistoquímica no ato cirúrgico. É um procedimento mais demorado ainda do que o MOS convencional, mas, de um modo geral, é a cirurgia padrão mesmo. Tirar a margem de 1 a 2 centímetros, de acordo com a possibilidade e a localização anatômica. Com relação ao sentinela, só voltando aqui em relação à cirurgia, isso no passado era uma bagunça muito grande, assim, margens de 2, 3, 4 centímetros, então, lá no NCCN ele até cita, né, que na década, nos anos 90 e início de 2000, é que foram feitos, né, 6 trabalhos multi-institucionais que chegou nesses dados hoje que você mostrou aí, de margem de 1 a 2 centímetros, de acordo com o Breslow. Com relação ao sentinela, é isso mesmo, né, que você disse, a partir de 0,8 milímetros se indica, e uma coisa importante que tem hoje também são as calculadoras de risco para linfonodo sentinela, são 3.
tem uma australiana, uma do MD Anderson e uma do AC Camargo. Essas calculadoras, principalmente para os casos limítrofes, que o Breslow mais fino ou um Breslow muito grosso, espesso, você consegue, né, usando as informações do anato patológico, ver se ele tem um alto risco ou não para esse linfonodo sentinela. Então, isso é uma ferramenta simples de se usar para a gente ter a indicação ou não do sentinela. Com relação aos testes genéticos, uma coisa que é interessante, tem também na classificação de melanoma, que a OMS tem, ela classifica aqueles pacientes que têm exposição solar na área que tem o melanoma e não tem exposição solar. Então, sempre que tem exposição solar associada, que é o lentigo e o extensivo superficial, ele é BRAF positivo. Os que não têm exposição solar, geralmente são outras mutações. Por exemplo, você pegar o de mucosa, o acral, já não vai ter o BRAF mutado. Então, isso é importante, né, também ver essa classificação, que a gente vai já direcionar a pesquisa ou não. E quando que é indicada a pesquisa genética? No estadio clínico 3, você não vai fazer para o estadio 1 ou 2. Por quê? A mutação é quando você tem a perspectiva de fazer um tratamento de terapia-alvo. E para quem que é isso? Para o estadio 3 ou 4. É igual a desidrogenase lática. A desidrogenase, no passado, usava para todo mundo. Hoje não, ela só é usada para o estadio clínico 4. Tanto é que ela está no estadiamento 4, porque ela tem um valor prognóstico. É como se fosse um marcador indireto. E com relação aos tratamentos, né, hoje, neoadjuvância, adjuvância, tratamento paliativo, hoje tudo é baseado em imunoterapia. A terapia-alvo, ela sempre vai ser a segunda linha, exceto em alguns casos que respondem mal à imunoterapia, aí se usa a terapia 2 ciclos, torna esse paciente responsivo e ele volta para a imunoterapia. Então, hoje, o grande tratamento hoje para o paciente com melanoma, né, seja neoadjuvante ou adjuvante, é a imunoterapia e a terapia-alvo fica como sendo a segunda linha. Quimioterapia praticamente não se usa, acaba usando só no cenário SUS, né, o paciente que às vezes não tem acesso a essas novas drogas, mas é resposta muito baixa. A adjuvância, principalmente no linfonodo positivo, hoje em dia se usa muito, né? Tanto é que preserva o linfonodo, faz só a biópsia mesmo, um core biopsy, e aí depois faz a imunoterapia. Por quê? O que o oncoclínico defende é que se você deixa ali um pool de tumor, fica melhor para ter uma resposta. Aquilo é como se fosse o estimulador da imunogenicidade desse indivíduo a partir do momento que ele recebe aquela droga. Então, nem sempre hoje a tendência, cada vez mais, né, é operar menos. Então, assim, mas é claro para o paciente que tem acesso. É diferente aqui da nossa realidade, muitas vezes que a gente tem que operar porque o paciente não vai demorar a ter acesso a esses tratamentos. E em relação ao segmento, uma coisa que é importante também é assim, os estadios 1 e 2 hoje, o segmento é semestral, Bianca, não há necessidade de ser trimestral. O trimestral vai ser para o paciente de alto risco, né? Por isso que é importante a gente definir quem que é o alto risco, que é o 3 e o 4. E uma coisa que é importante também no paciente que tem múltiplos nervos é fazer o mapeamento corporal. O que que é isso? Fotografar todos os nervos, né? Então, geralmente é um exame que o dermatologista faz e que ele cataloga todos os nervos do paciente. E anualmente é repetido esse exame no intuito de ver se houve alguma mudança ou não. Por quê? O paciente que já teve um melanoma, ele tem 7% a mais do que a população geral de ter um segundo melanoma. Então, por isso que é importante fazer essa análise também. Tudo bem, era só Beleza, isso. muito obrigado, né, senhor Mani? Senhor Mani, espera aí que tem um pessoal Depois aí que o que senhor tem Mani pra fala, vocês Não, aí, então, de tranquilo. repente tem alguma pergunta aí. ele Doutor Antônio, fala tudo, né? Valeu. Com muita propriedade. Eu achei a aula excelente. E parabéns, Bianca, e o doutor Somani, como sempre, brilhante. É isso. e tem quem tem mais aí? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Sormani sobre linfonodo sentinela em cabeça e pescoço. Certo, Antônio. Assim,
Geralmente, né, a indicação é acima de 0,8, né, milímetros, Tem mais e, nada. como eu disse, né, tem essas calculadoras que a gente usa também. Uma coisa que sempre aumenta o risco do linfonodo sentinela é o paciente jovem. O grande problema do sentinela em cabeça e pescoço é quando ele drena para a região parotídea, né? De vez em quando tem alguns casos lá, eu até discuto com o José Carlos, né? Assim, a indicação não de ressecar e o risco de ter que lesar o nervo. Então, nesses casos, a tendência hoje, quando ele fica na região parotídea, é só fazer o acompanhamento, com ultrassom de maneira trimestral. Mas aí não faria ressecção. Agora, quando foge dessas topografias, aí é ressecado. Obrigado. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta desse linfonodo da parótida. Se eu vi que o sentinela está na parótida, fiz lá no ato operatório, mesmo assim eu não retiro ele, então, eu faço acompanhamento mesmo sem saber se ele está comprometido ou não por doença? Sim, porque. E aí, na verdade, Bianca, depende da localização. Se for superficial e você vê que não tem risco, ou seja, pode ser retirado, né? Agora, se é mais profundo e ter que, tipo assim, fazer às vezes até quase que uma parotidectomia ali para dissecar o nervo, né? Aí não vale a pena, né? Você correr esse risco. E Mas o aí senhor faz também. um tratamento mais agressivo, né? Isso é. E aí, se for um paciente de alto risco, ele faz, por exemplo, se ele for um estadio clínico 2B ou 2C, ele vai para a adjuvância de todo jeito, independente do sentinela ser detectado ou não. Ele já vai para a terapia sistêmica. Já vai para a terapia sistêmica. Doutora Tamires, que vai fazer pele. Obrigado. Doutor João. Muito bom, doutor Sormani, ter participação do senhor aqui. Muito obrigado. Esclareceu Obrigado. muitas coisas. E a nossa prova de título de cabeça e pescoço, ela gosta muito de perguntar sobre melanoma. Uhum. E ela pergunta do estadiamento e principalmente dessa indicação do sentinela. Então, ela Certo. frisa acima do PT1B para a gente sempre fazer o sentinela. Sim. E essa parte da parótida ela ainda não citou, não. Sempre Uhum. faz. E é um estadiamento, não um estadiamento cirúrgico. É. São cirurgiões de cabeça e pescoço, né? Então tem assim, mas não é, por exemplo, a melanoma não é só o cirurgião de cabeça e pescoço que se trata, né? Tem o cirurgião de pele, tem dermatologista, tem vários oncologistas clínicos, então tem vários especialistas, né, Sormani? Tem várias especialidades hoje que tratam melanoma, né? Sim. O melanoma é uma doença multiprofissional, né, Zé? A gente vê pelos Multiprofissional. próprios congressos hoje, você vê que tem participação de todos os profissionais de todas as áreas. Ela é uma equipe multidisciplinar, né? Tem Não, sim. tem envolvimento, por exemplo, oncologia clínica, radioterapia, por exemplo, nós temos o MD Anderson. O MD Anderson é muito fanático em radioterapia e melanoma, viu? Mas a gente viu que é muito limitada a radioterapia, muito limitada. Sim. O que eu queria falar é que nós, no passado, a gente adorava fazer esvaziamento cervical e muitas vezes esvaziamento cervical radical ainda. Você incluía até o platisma junto, viu? Até o platisma era incluso no melanoma, porque é um tumor de pele, então você tinha que incluir o platisma, porque tem drenagem superficial. Hoje nós mudamos todo esse procedimento, hoje nós fazemos o quê? Uma linfadenectomia, o máximo esvaziamento conservador. E como o senhor Mano falou, a Bianca falou aqui, depois o senhor Mano repetiu, então, por exemplo, se tem doença sistêmica, você não vai fazer esvaziamento cervical, você vai tratar a doença sistêmica. Porque o que mata o melanoma é a doença sistêmica. Eu estava lendo um trabalho, eu apresentei lá no dia, ele fala todo esvaziamento cervical, fala as vantagens que teve o esvaziamento cervical, extravasamento, esvaziamento nodal, mas o que mata o melanoma que ele viu é a doença à distância. Então, nós temos que preocupar com a doença à distância. Isso já deve ficar, né? Concorda com isso, Armando? Sim. Porque, na verdade, o linfonodo, quando ele está comprometido, ele é só um estágio ali da progressão da doença, né, Zé? Então, por isso que o PET-CT é importante nesses pacientes. Tanto é que a ANS, ela já tem até um critério, que é um ponto de corte, que é acima de 1,5 milímetros, está autorizado fazer o PET-CT. Por exemplo, o paciente de convênios, né, da saúde suplementar, o paciente que já tem um melanoma 1,6, você já pode pedir o PET, que é baseado nas regulamentações, né, da ANS, e já é autorizado fazer o PET. Então, beleza. Alguém mais tem alguma pergunta?
Senhor Mani, muito obrigado por sua cooperação aí. Eu acho que você acrescentou demais, viu? E sempre teremos essa oportunidade aí, queremos ter essa oportunidade e outras oportunidades. Tá joia, Muito Zé. Obrigado. obrigado, um excelente dia para você aí. Tchau, Aí, tchau. obrigado. Eu Obrigada. que agradeço aí. Um abraço Tchau, para doutor vocês. Antônio. Obrigada. Tchau, doutor Antônio. Tchau, obrigado.